abençoe e nos use como seus instrumentos para que o seu nome seja exaltado.
seja a Ti, Jesus. Aleluia. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Somos discípulos, somos o sal da terra e a luz do mundo. Se esse sal for insípido, para nada mais serve a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Veja o que pode acontecer, né? Se somos os discípulos de Jesus, somos o sal da terra e temos prazer na lei do Senhor. E nessa lei nós meditamos dia e noite. Vou fazer a leitura, observem. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se pode salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a toda a casa, a toda que estão na casa. Vou repetir o verso 15. Nem se podem esconder, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todo que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Que coisa maravilhosa, né? Como Jesus nos coloca como a luz do mundo e o sal da terra. Se a luz não der a sua claridade e o sal não der o seu tempero, para nada presta. Mas graças a Deus que nós acreditamos em milagres. Vamos nos colocar em pé. Vamos levantar as nossas mãos e fazer a oração em favor dos enfermos. Parece que tem um pedido de oração, não é? O nosso irmão. Vem orar aqui. O senhor quer fazer oração? Eu não sei. Está escrito aí. A oração da fé. Meus irmãos, Pai do Senhor, boa noite. Vamos orar nesta noite em prol dos nossos irmãos que estão nos lares, que estão enfermos. Temos alguns pedidos que chegaram para nós ainda no decorrer do dia e até mesmo há pouco. Vamos orar. Aqui tem um pedido de oração. Ana Maria vai passar por uma cirurgia e orar também pelo nosso irmão Mário, que está internado, está hospitalizado. Vamos orar pelo Antônio Lino, é o pai da nossa irmã Adriana, requer das nossas orações. O Felipe também, filho da nossa irmã Magda. Vamos orar pela irmã Daci, a esposa do pastor Jailson, pelo Wagner, e oremos também pelo Jonas, cunhado do pastor Marcos, requer da oração da igreja. Amém? Quantos mais precisam de oração nesta noite? Quantos crê que o Senhor cura, que Ele ainda opera milagre? Nós cantamos no nosso primeiro hino que Cristo cura. Então vamos exercer a nossa fé, crendo que o Senhor é poderoso para curar e operar milagre esta noite. Amém? Orem comigo em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai,
Graças te damos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Louvamos, Senhor, o teu nome, adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade. Bendizemos ao Senhor, Pai amado, porque o Senhor se faz presente neste lugar. E cremos que o Senhor, Pai querido, tem recebido o nosso culto de louvor, tem recebido, Senhor, a nossa adoração, tem recebido, Senhor, a nossa gratidão diante do Senhor. Nesta noite, Pai amado, a vida, Senhor, nos lares, aqueles que hão de assistir o culto em outra oportunidade, aqueles que estarão acompanhando, Senhor, no decorrer da semana, mas neste momento, Senhor, há vidas que estão hospitalizadas, que estão ali, ó Deus, desenganadas, que estão, ó Deus, entubados na UTI, e que já não tem, Senhor, mais esse contato, Senhor, ó Deus querido, com as pessoas do lado de fora, Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que as tuas mãos, Senhor, esteja estendida em favor destas vidas, que as tuas mãos, Senhor, esteja estendida, Pai querido, em favor destes nomes que foram lidos, cada um, Senhor, nas vossas necessidades, cada um, Senhor, com o teu problema, cada um, Senhor, com a tua situação, e que para eles, ó Deus, assim como muitas vezes para nós, são situações, Senhor, impossíveis aos nossos olhos, são momentos desesperadores, Pai querido, que muitos enfrentam, e que nós também enfrentamos, são momentos desesperadores, Senhor, que aqueles que estão do outro lado ali na televisão acompanhando, através, Senhor, das mídias estão enfrentando, e que a tua igreja também, Senhor, enfrenta, porque a tua palavra diz, Senhor, que neste mundo nós haveremos de passar por aflições, e nós não sabemos quando, Senhor, nós não sabemos de que forma, de que maneira, de onde há de vir o vento, e como há de vir, Senhor, a tempestade, mas nesta noite nós queremos te pedir em nome de Jesus, acalma, Senhor, o vento, acalma, Senhor, a tempestade, e se preciso for no teu plano em primeiro lugar, acalma, Senhor, aquele que está passando por problema, para depois acalmar, Senhor, o problema. Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo, que nesta noite nós suplicamos a ti, em favor destas vidas, aqueles que estão enfermos, que estão acamados e hospitalizados, a cada mão, Senhor, que se levantou, a cada lar representado, Deus, tu sabes e conhece a necessidade de cada vida, tu sabes, Senhor, de que maneira cada irmão e cada irmã está sentado nestas poltronas, tu sabes, Senhor, como cada um chegou neste lugar, tu sabes, Senhor, da minha condição, tu sabes, Senhor, do meu coração, tu sabes, Senhor, do coração dos meus irmãos, tu sabes, Senhor, de todas as coisas, e diante da tua presença, Senhor, não há como nós disfarçarmos, não há como, Senhor, mudar o timbre da nossa voz, porque o Senhor conhece cada um nesta noite, tu sabes, Senhor, quem está te tocando, tu sabes, Senhor, quem está pedindo, tu sabes, Senhor, o que a tua igreja está apresentando diante do Senhor, e por isso, Senhor, só nos resta, por isso, Senhor, só nos cabe crer, Senhor, na tua providência, só nos cabe crer, Senhor, na tua provisão. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ouve, Senhor, a oração da tua igreja, dá ânimo, Senhor, à tua igreja, desperta, Senhor, o teu povo, renova, batiza, restaura, recebe, Senhor, o nosso culto de adoração e de louvor ao teu santo e eterno nome. É a bênção que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Obrigado, meu amigo. Paz do Senhor, meus amados. Vamos ouvir o madrigal, o Maranata louvando ao Senhor, conjunto Maranata. As irmãs já podem se locomover aqui, estão todas de rosa, né? Estamos no mês de outubro, outubro rosa, mês de prevenção do câncer, né? E principalmente com relação, né, às mulheres. Vamos então adorar ao Senhor, aproveitando que as irmãs estarão louvando ao Senhor, quero aqui já avisar que no próximo final de semana é o congresso da Abadiguar, Assistência Social e Círculo de Oração. Nosso irmão Neide está aqui, a missionária Neide, juntamente com a sua diretoria, as responsáveis regionais e todo o campo estarão aqui adorando ao Senhor. Sexta-feira teremos as regionais 1, 2 e 3, estará pregando a pastora Érica Duarte,
nos sábados regionais 4, 5 e 6. Pastor Walter estará pregando. Então vai ser uma grande bênção, né? A partir das 19h30 será uma grande bênção este congresso. Então venha participar. A sede faz parte da Regional 2, portanto o dia é na sexta-feira e vai ser bênção. Amém? Vamos lá, Conjunto Maranata. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hoje a gente está tudo de rosinha aqui, todo mundo bonito, né? E para lembrar do mês de outubro, o Outubro Rosa, é um mês de conscientização, do combate também ao câncer de mama, né? Eu vou falar em poucas palavras, que eu ainda me emociono. E eu também já tive um diagnóstico, já faz mais ou menos quase 9 anos. Em maio de 2015, eu tive um diagnóstico de câncer. Não foi câncer de mama, o nome dele é linfoma de Hodgkin. Um linfoma não tão agressivo, mas na condição em que ele apareceu em mim, que foi antes da gravidez, da minha última gravidez. Para quem não conhece, eu tenho 3 filhos. O último é o Mateus, que ele é um presente de Deus, é um milagre também, assim como eu. E eu tive muitas complicações na gravidez por conta do câncer, sem saber, sem ter o diagnóstico. Então, eu creio que Deus já estava pondo as mãos e cuidando da gente, né? Ninguém acreditava que eu pudesse ter gerado uma criança tendo câncer. Mas o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus que faz. Não é um Deus que fez, não é porque é um milagre mais antigo que Deus não faz mais, Deus continua fazendo. E, graças a Deus, eu tive esse diagnóstico em maio de 2015 e fiz quimioterapia durante 6 meses, e foram 6 meses onde o Senhor me carregou no colo. Ele cuidou de todos os detalhes. Nem os meus cabelos caíram. Muitos viram, né? Eu sei que muitos conhecem a minha história, mas eu sei que também muitos ainda não conheciam, não tinham a menor ideia do que tinha acontecido comigo. Mas o Senhor estendeu as mãos e, graças a Deus, com 6 meses eu já estava com remissão. Nem precisei fazer nenhum tipo de radioterapia ou outra intervenção. Foram 6 meses onde eu fazia as químios e ficava bem. Eu tocando, eu nunca deixei de tocar nenhum domingo. E, para a glória de Deus, eu já estou aqui, continuo servindo ao Senhor. E, se Deus quiser, até a volta dele, vou continuar servindo. E, graças a Deus, já fazem quase 9 anos, estou aqui firme e forte para a glória de Deus, para falar que, mesmo em meio a um desespero, de um diagnóstico difícil, que é um diagnóstico de câncer, a gente sabe que tem muitos irmãos que já tiveram aqui, já tiveram cura também. Nós temos que confiar em Deus. Eu sempre li aquele Salmo 46, que diz, o Senhor é o meu... olha, até esqueci, olha, eu estou... O Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. E era esse salmo que eu tinha na minha vida, sempre orando e pedindo ao Senhor que Ele me ajudasse. Nesse salmo a gente sente paz, a gente sente proteção, a gente sente segurança no Deus que criou a gente, que cuida da gente em todos os momentos. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Não tenham medo de diagnósticos, nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém. Sua mão me sustentou.
Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Bendito seja o Senhor. Vamos agora continuar em adoração com o nosso madrigal. Adoremos ao Senhor nesta noite, porque Ele está aqui em nosso meio. Nós estamos aqui exatamente para isso,
para adorá-lo. Portanto, não desperdice nem um minuto, nem uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor.
Queridos irmãos, a paz do Senhor, nesse momento nós vamos adorar o Senhor através das nossas contribuições, através de nossas ofertas, nossos dízimos. A orquestra irá entoar um cântico, um louvor, enquanto os diáconos fazem a coleta. Contribua com generosidade, com amor à obra de Deus. Tudo aqui é gasto com a mais alta lisura. Existe uma equipe de prestação de contas para demonstrar tudo que é gasto à comunidade com devido critério. Pode ter certeza que toda contribuição é muito bem investida para o reino de Deus, que é um negócio sempre crescente. O Campo de Guarulhos tem cerca de 108 congregações, incluindo Minas Gerais. E a ideia é sempre expandir fronteiras, cumprindo o ID de Jesus, fazer discípulos até a consumação dos tempos, abrir pontos de pregações, abrir novas congregações, porque muita gente ainda precisa ouvir o Evangelho, muita gente precisa ser discipulada, muita gente precisa ser acomodada, e um grande trabalho está sendo feito, e mais poderá ser feito através dos recursos que Deus colocou na tua mão, para você administrar a favor da tua casa e da casa do Senhor. Quem não é dizimista, tem envelopes aqui, para poder contribuir de forma periódica e proporcional à renda, conforme o apóstolo Paulo nos ensina. Deus abençoe, nosso muito obrigado. Vamos ainda louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo com o hino de número 511, Glorioso Deus. Contra o universo.
Glória a Deus. Deus abençoe nossa orquestra. A equipe de louvor já está se preparando, se mobilizando também. Enquanto eles se preparam e a orquestra se desmobiliza, nós queremos apresentar os visitantes aqui nessa noite. Nós temos aqui o nosso irmão Vanildo, sua esposa Silvana, seus filhos Cauã, Gabriel e Emanuele, da Assembleia de Deus do Belém, ali de cidade Rolim de Moura, em Rondônia. Onde está a família? Está lá atrás. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los, né? Vieram de longe, né? Deus abençoe vocês. Kaique, da Igreja Pela Fé. Onde está o Kaique? Ali. Deus abençoe, meu querido. Seja muito bem-vindo. Leonardo e esposa Isabel. Onde está o casal? Está aqui. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Temos também o Alan, da Assembleia de Deus de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Onde está o Alan? Lado esquerdo aqui. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Temos o Francisco da Silva, da Assembleia de Deus de Brasília. Também está ali. Deus abençoe, querido. Seja bem-vindo. A Fernanda e a Solange, da Igreja Batista de Igaratá. Onde estão as irmãs? Estão ali. Sejam bem-vindas. Deus abençoe vocês. Estamos também recebendo aqui nessa noite, né, a Patrícia, que é filha do pastor Américo, juntamente ali com o seu noivo, Sebastião, né? São todos conhecidos nossos, né? Estão nos visitando. Mais alguém está aqui pela primeira vez? Está aqui o nosso amado irmão, seja muito bem-vindo. Temos também o evangelista Geraldo, que está conosco, juntamente com a sua esposa. Ele está congregando ali no São Domingos, né? Ele esteve fora durante um período, mas agora voltou a congregar ali no Jardim São Domingos. É uma alegria recebê-los, amados. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses queridos, esses irmãos que estão nos visitando. As portas estão abertas. Sejam muito bem-vindos, amém? Queridos, os trabalhos da semana são os trabalhos normais. Não se esqueça que na quarta temos culto de oração a partir das 19h30, na quinta, círculo de oração às 14 horas, na sexta, a abertura do congresso da Abadiguar. Estaremos todos aqui adorando ao Senhor com as nossas irmãs. Vai ser uma grande bênção. Sábado também à noite, 19h, a continuação e o encerramento do congresso. E domingo pela manhã, escola bíblica dominical, as atividades todas envolvendo jovens, o ministério infantil, e às 18h30 um grande culto de louvor e adoração. Participemos das atividades da nossa igreja. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Eu queria convidá-los a ficarmos em pé para juntos louvarmos ao Senhor nessa noite. Quem está feliz nessa noite pelo que o Senhor tem feito na sua vida, no seu lar? Dá uma dica para você. Continue. Se há algum outro problema, continue pedindo ao Senhor. Continue orando, pedindo. Ele nos atenderá certamente. E mais do que isso, Ele fará aquilo que for melhor para mim e para você. Amém? Quero convidar você a louvar de todo o coração nessa noite, de todo o seu entendimento. Adore o Senhor, adore nessa noite. Ele está aqui em nosso meio. Ele é digno de ser honrado, de ser louvado nessa noite. Amém? Seu amor por mim.
Deus libertar e de mim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Mesma casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Somos um milagre nas mãos do Senhor. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Cante! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Haverá dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Aquilo que parecia
Aleluias. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Quantos são milagre aqui nessa noite? Amém. Cerdeira, confirmou com todas as forças. Nós somos um milagre. Nós estamos aqui, é um milagre que o Senhor fez na vida de cada um, que é a salvação, que é a vida eterna, que é transformar aquele pecador e fazer ele se assentar, junto com os santos, e um dia nós estamos na presença do Senhor para todo sempre. Pastor Osiel, vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus nessa noite. Fique atento àquilo que Deus tem para nos falar agora pela pregação da palavra. Já tem falado conosco desde o início do culto. Vamos ouvir a sua palavra agora. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Salmo, capítulo 46. Salmo 46. Eu não combinei com a irmã Ju, viu? Nós nem conversamos, antes. Deus abençoe. Mas o Senhor quer dirigir assim, amém, essa noite. Salmo 46. Diz assim, meus irmãos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, o mundo está em ruínas. E agora? Esta pergunta comumente faz parte do nosso dia a dia. Na verdade, com tudo aquilo que nós estamos vivendo no nosso mundo. São guerras entre países como Israel e Hamas, é a Ucrânia e a Rússia. E são países que, envolvidos também em conflitos há muitos anos, que a mídia maior, ou as mídias, de certa forma, não falam. Mas nós estamos numa guerra civil há muitos e muitos anos em muitos países. Na Síria, no Sudão, na República Democrática do Congo, na Etiópia, no Afeganistão, na Líbia, na Somália e no Haiti. Todos esses países que aqui eu citei estão em guerra. O mundo está preocupado com uma dessas guerras. E mesmo a ONU está preocupada em trazer uma paz, levar alimentos e acudir famílias que estão desabrigadas, pessoas que estão famintas, e a gente tem de milhares a milhares de pessoas que estão em desnutrição. Muitas crianças já morreram e o nosso mundo está em ruínas. Toda vez que você liga a televisão, principalmente em alguns canais abertos, você ouve falar da violência crescente no Brasil. Não é só no Rio, é em São Paulo, é no seu bairro, é na nossa cidade. A violência está assustadora. Vivemos, há pouco tempo, um caos mundial gerado pela pandemia do coronavírus. Vivemos hoje em um mundo enfermado por doenças da alma. São depressões,
é crise de ansiedade, é síndrome do pânico, e assim vai. Nosso mundo está em ruínas. E agora? O que fazer? A gente pode trocar essa frase, tirando o nosso mundo, colocando a nossa vida. Nossa vida está em ruínas. E agora? Porque às vezes nossa vida também fica em ruínas. E a gente às vezes se enxerga sem saída quando nós recebemos um diagnóstico, como a irmã Ju já disse aqui. Quando alguém recebe uma informação do seu gestor de que a partir de amanhã você não faz mais parte dessa empresa. E você recebe a notícia que você está desempregado. E às vezes você recebe uma notícia que tudo está em ruína na sua vida. E esse salmo aqui diz sobre isso, porque provavelmente o salmista estava passando, e aqui ele está descrevendo uma situação em ruínas, um mundo em caos, uma adversidade, uma apreensão, uma assolação no mundo sem limites, onde só um pode colocar ordem, e esse é Deus. O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o nosso Deus pode colocar em ordem aquilo que está desordenado. Ele pode trazer paz onde não há paz. Ele pode trazer esperança onde não há esperança. Porque Ele é a nossa esperança. Este salmo, meus irmãos, 46, para alguns estudiosos é uma trilogia. Se você ler o Salmo 46, mais o Salmo 47, mais o 48, você vai perceber uma continuidade. Esses salmos foram compostos por uma família levita ali em Israel, os filhos de Corá, ou Coré. Eles eram levitas, alguns deles eram porteiros do templo, outros eram músicos e cantores do coral do templo. Foram esses músicos e cantores que compuseram esse salmo, o Salmo 46. E é muito interessante, meus irmãos, que nenhum salmo tem uma notação de que é para um soprano, uma voz feminina. Se a Simone tivesse aqui, ela ia gostar. Mas esse salmo, ele foi feito e composto para um coral feminino, o que não existia muito em Israel. É uma voz de soprano, onde todos eles tinham que cantar uníssono, numa só voz. E o Salmo 46 foi um hino composto em 3 estrofes, meus irmãos. É muito fácil de perceber isso. E ele foi entregue para o regente do coro, para ser cultuado na comunidade, para a comunidade ser encorajada e atuar em adoração comunitária. Esse salmo é uma espécie de musical. Se você olhar para ele e lê-lo bem, você vai perceber cenas. Primeira cena da primeira estrofe, a segunda cena da segunda estrofe, a terceira cena da terceira estrofe, e assim vai descrevendo. Se você começa a imaginar o trabalhar de Deus, que o salmista vai descrevendo, a ruína do mundo, as nações, e tudo, a gente vai começando a passar, cenas na nossa cabeça. E esse salmo é como se fosse um musical, por sinal muito bonito. A ênfase deste salmo é sobre a presença do Senhor no meio do seu povo. E sobre como faz uma grande diferença confiar nele durante as transformações e as dificuldades da vida. Faz uma grande diferença a gente confiar em Deus, porque se a gente deixa de confiar, a vida fica muito difícil. Fica muito difícil a caminhada. Portanto, o Salmo concentra-se no Senhor, em descrever quem Ele é para o seu povo. O povo que nele confia. E a pergunta é, meus irmãos, o mundo está em ruínas. E agora? E o nosso mundo também está em ruínas. E agora? Esse salmista dá algumas respostas para a gente. Eu gostaria de partilhar 3 respostas. A primeira, meus irmãos, baseado na estrofe 1, do verso 1 ao verso 3. Deixa a sua Bíblia aberta para que a gente possa ir acompanhando. Primeira resposta, Deus é a nossa ajuda. Olha o que o Salmo diz, do verso 1 ao verso 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Suponhamos, meus irmãos, que o mundo esteja em ruína de forma exagerada. E aqui o salmista usa uma hipérbole, uma forma exagerada de descrever uma situação da vida dele e uma situação do mundo. Mas se a gente olhar para o mundo, nosso mundo está justamente assim. Com cataclismas, vulcões,
Aqui, quem sabe, terremotos de 9,8 pontos na escala Richter. Talvez natureza em fúria, a gente percebe. A gente percebe aqui maremotos. Imagine um maremoto com ondas de mais de 30 metros, verdadeiras tsunamis. Furacões de magnitude 5. Talvez você já tenha assistido alguns filmes que tenha passado esse caos e as pessoas ficam desesperadas. E a gente que está assistindo, a gente fica também desesperado, não consegue dormir. E lá em casa, vou contar um segredo para os irmãos, que não é mais um segredo, porque eu já estou contando. Quando a gente para assistir assim, um filme, antes eu ficava vendo que hora minha esposa ia dormir. E aí teve uma hora que ela parou de dormir. E agora sou eu que durmo. Mal o filme começa, já estou dormindo. E aí, mas esses filmes assim não deixam a gente dormir. Porque toda hora vem uma cena, e o salmista está descrevendo assim: imagine que o nosso mundo esteja em ruína. As pessoas precisam de um lugar seguro para se abrigar. Porque se acontece um terremoto, se acontece um maremoto, as pessoas precisam de um lugar seguro para se abrigar, para ser sua fortaleza, para ser o seu refúgio. As pessoas precisam ser protegidas, as pessoas precisam ser ajudadas, as pessoas precisam ser socorridas, as pessoas precisam ser assistidas, as pessoas precisam ser amparadas. E o Salmo declara o seguinte, o Salmo afirma: Deus é esse refúgio. Deus é esse abrigo, Deus é essa ajuda, Deus é esse socorro. Ou seja, Deus é a nossa proteção, Deus é a nossa ajuda. Olha a expressão, meus irmãos, que o salmista coloca aqui: Deus é o nosso refúgio. E refúgio aqui, no hebraico, é lugar de abrigo, é lugar de proteção, é um lugar seguro. Onde você vai, você sabe que ali você tem segurança. Onde você vai, você sabe que ali você vai ser assistido. Onde você vai, você sabe que ali você vai ser socorrido. E aí no Antigo Testamento existiam cidades refúgio. Você pode ver isso em Números. Eram lugares onde pessoas que corriam risco de vida se abrigavam. E aí, sabe, quando aquela tempestade forte, você está no meio da rua, você não está preparado, você até está com um guarda-chuva lá na sua bolsa, provavelmente mais as irmãs que andam mais preparadas assim. O homem não gosta de guarda-chuva e quando leva, perde ainda. E aí começa aquela tempestade. E você corre, você está lá no meio da rua, de pé, você corre para encontrar um lugar onde você possa se abrigar. Esse salmista está dizendo aqui, o mundo está em caos, está em ruínas. Os montes se transportaram para o meio do mar, o mar está bravio, as tempestades estão assolando. Mas sabe de uma coisa? Deus é o nosso refúgio. As tempestades da vida às vezes vai te assolar, vai te surpreender, talvez vai te pegar assim, inesperadamente vai chegar. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que esse salmo aqui nos comunica: Deus é o nosso refúgio, Ele é um abrigo, Ele é um refúgio. Imagine que a sua vida esteja em um mar revolto, no meio de furacões, no meio de tsunamis, cataclisma, está tudo ruim ao seu redor, está tudo agitado ao seu redor. Deus hoje te comunica: Ele é o seu refúgio. Nele você pode encontrar abrigo, nele você pode encontrar proteção, Ele pode te assistir, nele você pode ser socorrido. Às vezes o sol é abrasante em nossa cabeça, meus irmãos. É um sol de mais de 40 graus. E você está sem proteção. Às vezes a chuva chega de repente e ela é congelante. E ela é assustadora. Às vezes com relâmpagos, raios e trovões. E você pergunta: para onde eu vou agora? Eu tenho uma resposta para você. Melhor dizendo, a palavra de Deus tem uma resposta. Deus é o seu refúgio, Ele é o seu abrigo, Ele é a proteção, Ele é o seu lugar seguro, Ele é a sua ajuda. Você não está só. Que nem as irmãs cantaram: você não está sozinho nesse mundo. Às vezes a gente se sente só, meus irmãos, em meio às dificuldades da vida. Às vezes a gente se sente só. Mas você não está só,
porque o Senhor dos Exércitos está com você. Ele é o seu refúgio. Ele é o seu lugar seguro. Há um hino que diz assim: cobre-me, Senhor, com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre as tempestades eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois tu és Deus. Descanse no Senhor, Ele é o seu abrigo, Ele é o seu refúgio, Ele é o lugar seguro. Corra para lá. Se a tempestade na sua vida está, você não sabe para onde ir, eu tenho uma resposta para você. Esse salmo nos dá a resposta, a palavra de Deus nos dá uma resposta hoje. Deus é o seu refúgio, Ele é o seu abrigo, para lá você pode correr, Ele vai te proteger, Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. E observe o seguinte, meus irmãos, ninguém pode conter uma natureza em fúria. Já percebeu isso? Ninguém pode conter. Quando acontece um terremoto e um maremoto, fica todo mundo assustado. O negócio é correr, ninguém consegue conter. Mas aqui, Deus consegue conter, porque Ele é Senhor da natureza. Ele fala: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E isso, o vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, porque Ele é o Criador, Ele manda, Ele é Senhor, Ele é Deus. Nos momentos difíceis da vida, onde o mundo parecia ruir, e às vezes é assim, meus irmãos, onde tudo parecia se desestabilizar, onde as tempestades ameaçarem e as tribulações assolarem, quando não houver mais para onde você ir, Deus é o seu refúgio. Nos momentos turbulentos, de crise, de tribulação, nos momentos mais difíceis da vida, onde não há mais para correr, onde não há mais para você recorrer, a quem recorrer, não há mais para quem você recorrer, você já recorreu para todo mundo, para médicos, para aquele outro, para aquele, não há mais para onde recorrer. Deus é o seu abrigo, Deus é o seu refúgio, Deus é o seu escape, Deus é o seu lugar seguro. No Senhor nós encontramos abrigo, no Senhor nós encontramos proteção, no Senhor a gente fica seguro, no Senhor a gente tem socorro, o Senhor é o nosso refúgio. Mas o salmista continua dizendo assim, que o Senhor é a nossa fortaleza. Aí você fala assim, qual a diferença de refúgio para fortaleza? Há uma diferença. Porque refúgio aqui, meus irmãos, diz respeito ao aspecto defensivo e externo da proteção. Você corre para um lugar e lá você vai estar abrigado em segurança. Fortaleza não. Fortaleza diz respeito à força interior, contra angústias, esgotamentos, crises, lutas e lutos, problemas existenciais. Porque às vezes a gente corre da tempestade, mas o nosso interior fica quebrado, meus irmãos. Fica angustiado. A gente não sabe para onde ir, porque onde a gente vai, a gente carrega aquela angústia. Onde a gente vai, a gente carrega aquela solidão. Para onde a gente vai, a gente carrega aquela tristeza. Para onde a gente vai, a gente carrega o esgotamento. Para onde a gente vai sem força. E aí o salmista nos diz o seguinte, Deus não apenas é a sua proteção, Deus também te dá força interior. Ele trabalha no seu interior para que você ganhe força e poder, para que você seja fortalecido e vença as dificuldades na vida juntamente com Ele. Porque às vezes a tempestade nos assola e nos derruba, meus irmãos. Às vezes mesmo a tempestade passando, a gente ainda fica angustiado. A gente ainda fica com problemas no interior, a gente ainda se sente em apuros, a gente ainda fica sem direção, a gente ainda fica apreensivo, a gente fica esgotado, angustiado, quebrado, a gente fica interiormente desconstruído, precisando de uma construção. E aí o salmista diz assim, olha, essa construção é Deus, Ele é a sua fortaleza, Ele te fortalece. Entendeu o que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses? Eu tudo posso. Eu posso passar por aflições, por problemas, eu posso ter em abundância, eu posso viver na escassez.
De uma coisa eu estou certo, eu tudo posso porque Cristo me fortalece. Ele fortalece interiormente, Ele muda a nossa maneira de pensar, Ele constrói em nós um homem interior firme, uma mulher interior firme. Ele nos dá força, Ele nos dá poder para que a gente possa enfrentar as dificuldades da vida. Ficamos abatidos sim, mas a gente não desanima, não entrega os pontos. A gente continua e o Senhor restaura-nos a vida. É como o Salmo 23 diz. Ele restaura a vida. Deus é a nossa fortaleza. Ele é a sua força interior. Nele temos paz e consolo. Nada te dará paz. Ninguém pode te dar paz. Nem o seu cônjuge. Mas Deus pode te dar paz interior e consolo. Dele recebemos poder. O poder vem dele, o poder é dele. Ele nos dá poder. Ele nos fortalece. Ele é a nossa fortaleza. Diga ao fraco, eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus sabe que não conseguiríamos vencer as lutas desta vida. E Ele não prometeu um mundo de rosas. Ele não falou assim, já que vocês não vão vencer, vocês muitas vezes vão ficar angustiados, tristes. Então eu vou tirar as lutas da vida de vocês. Se você se converter, você vai ficar sem luta. Não, Cristo falou assim, do contrário, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sabe quem dá esse ânimo às vezes? O próprio Deus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo. É Ele que vem e nos dá força. Porque se for pela gente mesmo, a gente entrega os pontos. A gente fica em solidão, a gente morre em angústia. Mas sabe por que não acontece com a gente? Não é porque a gente é forte, é porque o Senhor nos dá força. A força vem dEle, a fortaleza está nele. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força. Ele nos dá poder. Primeiro verso completa, dizendo assim, Ele é socorro bem presente na angústia. Olha, meus irmãos, além dele ser refúgio, além dele ser fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia. Deus está com você. Mesmo que os seus pensamentos gritem não, mesmo que os seus sentimentos dizem não, Deus está com você. Porque o Salmo diz que Ele é socorro bem presente. E aqui fala da agilidade, da rapidez do socorro de Deus. Deus não nos deixa sem nos socorrer por muito tempo, porque Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Aqui fala da prontidão da ajuda de Deus, da rapidez, da habilidade, do poder dEle em socorrer, da perfeição, da suficiência do socorro dEle. Se o Senhor te socorrer, ninguém mais precisa te socorrer. Nada mais precisa te socorrer, porque Ele é um socorro suficiente, Ele é um socorro presente, Ele é um socorro perfeito. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não demora a nos atender. Às vezes a gente vive o silêncio de Deus. Quantas orações eu já fiz, eu acredito que você também já fez. E você sentiu Deus em silêncio. Quantos aqui já passaram por isso? Você ora, parece que Deus está em silêncio. Ele não responde. Às vezes Ele não cura. Às vezes Ele não realiza aquilo que você deseja, aquilo que você buscou, jejuou, orou, consagrou, mas Ele continua do seu lado, sendo socorro bem presente na hora da angústia. Ele não te abandona. Ele está lá com você nos momentos difíceis, Ele está lá com você. Nos momentos de alegria, Ele continua com você. Passou por tribulação, Ele não te deixou, Ele está lá com você, sendo socorro, te ajudando, te fortalecendo, sendo refúgio, sendo abrigo, te abençoando,
com a presença dele, estando lá perto de você, porque se Deus se retirar do nosso lado, coitado de nós, gente. Mas Deus está sempre lá perto da gente, sendo socorro bem presente, nos socorrendo quando precisa, sendo abrigo quando precisa, nos refugiando debaixo das suas asas, nos fortalecendo interiormente, nos socorrendo. Deus está sempre conosco, mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando nossos sentimentos gritam não, o Senhor está conosco, sendo socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, o salmista diz. Ainda que, olha aqui, as águas rujam. Você já esteve de frente a um mar, onde o mar começa a ficar bravio. Quando eu estou com a minha família, eu só pego meus filhos e minha esposa, vamos sair daqui. E o salmista diz assim, olha, o mar está bravio, as águas estão rugindo e se perturbando. Os montes estão se transportando para o meio dos mares. Olha o caos, meus irmãos. Já imaginou uma cena dessa? Os montes estão lá, de repente começam a se transportar para o meio dos mares. Começa a ter maremoto, terremotos. E você não sabe o que fazer. Você não sabe para onde correr. Nós não temeremos. O salmista diz, não pode haver temor, não pode esmurecer sua fé, você não pode ficar com medo. Por quê? Primeiro, porque o Senhor está presente com você. Segundo, Ele é o seu refúgio. Você vai correr para o abrigo de Deus. Aliás, Ele é o seu abrigo. Você vai ser fortalecido interiormente para que você consiga aguentar as vitupéries da vida, as dificuldades da vida e contar firme, porque Ele vai te consolar, Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer, Ele vai estar com você. Então você não vai temer. Não. Presta atenção em uma coisa, meus irmãos. Nem sempre Deus nos livrará do dia mau. Nem sempre. Às vezes Ele nos livrará, às vezes não. Mas saiba de uma coisa. Certamente Ele nos protegerá no dia mau. Você vai passar por dias maus. Deus certamente não vai te livrar. Mas, saiba de uma coisa, Ele vai te proteger no dia mau, porque Ele é o seu refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele está com você. Na semana passada, meus irmãos, faleceu o pai de um dos líderes aqui da nossa igreja. O irmão Rodrigo, líder dos jovens. E nós fomos até ali. Ali estavam também alguns irmãos da igreja. Foi eu, minha esposa, minha filha. E ali tinha também o irmão Marcelo com sua família. E nós fomos ali para consolar aquela família. E chegando ali, meus irmãos, a gente foi consolado pela família. E eu falei para minha esposa no carro, ser crente é um troço estranho e ao mesmo tempo maravilhoso, paradoxal no mínimo. Porque se não tivesse Jesus, eles estavam batendo a cabeça, acabou-se. Mas o Rodrigo me abraçou e disse assim, meu pai descansou e está na glória com Cristo Jesus. Isso me torna feliz. Como é que você vai falar de felicidade em um velório? É porque Deus é refúgio, é fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mesmo diante de uma angústia terrível, a gente consegue ter alegria do Espírito, a gente consegue ter consolo do Espírito, a gente consegue ser confortado pelo Espírito, porque a gente é bom? Não, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Alguém já disse para mim assim, eu não consigo entender, Senhor, porque o velório dos crentes eles ficam cantando. Algumas pessoas ficam dando risada, algumas pessoas assim, aquele sorriso em paz, os olhos brilham.
Aí eu falei para ele, é que eles têm uma esperança, que nós temos uma esperança que você não tem. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, você também vai ter essa esperança, por Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus é socorro bem presente na angústia. O texto continua, meus irmãos, para finalizar aqui rapidinho. Verso 4 a verso 7. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui fala uma outra lição, quando a gente pergunta, o mundo está em ruínas, e agora? Deus é a nossa proteção, é a nossa ajuda, mas não somente isso, Deus é a nossa provisão. Porque eu não sei se os irmãos perceberam, aqui nessa segunda estrofe há um contraste. Na primeira estrofe, tudo está agitado, aqui tudo está calmo. Mesmo alguém querendo ameaçar, tirar a tranquilidade desse povo, dessa cidade. Mas aqui o caos foi desfeito. E aqui agora essa cena está em paz, porque existe uma cidade de Deus, Deus dessa cidade, e nessa cidade está sendo assediada e ameaçada, mas Deus está no controle, no comando, Ele está comandando o exército do Senhor, e Ele está lá no meio dessa cidade trazendo paz. E é interessante, meus irmãos, porque o texto fala assim, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jerusalém não tinha rio. Que rio é esse? Provavelmente aqui é uma metáfora para simbolizar que esse rio, essa metáfora aqui, que é o derramamento das bênçãos de Deus sobre o seu povo. Essas bênçãos sustentam o povo de Deus, refrigeram o povo de Deus, traz vida e graça ao seu povo. Já esta cidade parece que é a Nova Jerusalém. O salmista parece estar tendo uma visão do porvir aqui. E escrevendo algo que talvez vá acontecer. Talvez não, certamente vai acontecer. Porque essa cidade aqui é a Jerusalém celestial e terrena, descrita em Apocalipse. Leia na sua casa Apocalipse 21 e 22 e você verá isso. Esta cidade aqui é o santuário da morada de Deus. Ele está presente no meio do seu povo. A sua cidade não será abalada e nem o seu povo destruído, porque há nações aqui querendo perturbar a paz do povo de Deus. Há aqui nações querendo ameaçar esse povo de Deus. Há nações aqui querendo destruir esse povo de Deus. Mas Deus está no meio dessa cidade, com um nome aqui, até aqui um nome que o pastor Val disse aqui, ó, o Senhor dos exércitos. Esse Senhor que é Senhor das estrelas, que é Senhor de todos os planetas, de anjos, de miríade de anjos, dos exércitos terrenos e de tudo, Ele controla absolutamente tudo, e Ele está no meio dessa cidade, e Ele é o refúgio dessa cidade, bem como o refúgio do seu povo. E aqui Ele está defendendo o seu povo, aqui Ele está providenciando graça ao seu povo, bênção ao seu povo, ajuda ao seu povo. Deus está trabalhando no meio do seu povo, para o bem do seu povo e livrando o seu povo do mal. Aí, meus irmãos, eu digo o seguinte, há muitas coisas para acontecer no nosso mundo, e a coisa tende a piorar. Desculpa falar isso para vocês, mas assim a Bíblia diz. A guerra de Israel pode acabar com Hamas, da Ucrânia com a Rússia e outras guerras civis. Podem terminar, mas outras começarão. E vai ser assim até a volta de Jesus. O dia do Senhor ainda está para acontecer. Violência talvez vai crescer. Maremotos, terremotos talvez ainda surgirão, infelizmente. Mas a palavra de Deus assim nos diz. Mas eu tenho uma boa notícia, que esse salmo nos traz essa notícia. Deus está com o seu povo. E tenha certeza de uma coisa, a cidade que Deus preparou para nós nunca será abalada. A Nova Jerusalém está lá no lugar dela. Vai ser inaugurada, ninguém pode abalar ela.
A Nova Jerusalém nunca será abalada por ninguém. Nunca ninguém vai destruir a Nova Jerusalém. Nem a celestial, nem a terrena. Novos céus e nova terra virão. Pessoas, reis, reinos, nações vão se embravecer. Apocalipse diz isso. Vão caminhar, tentar dominar e destruir o povo de Deus. A coisa vai piorar. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Deus continuará sendo a nossa provisão. O Senhor dos Exércitos sempre estará conosco. O Deus de Jacó sempre será o nosso refúgio. Meus irmãos, o mundo está cada dia pior. Jesus está às portas. Porque o apóstolo Paulo já falava isso no primeiro século. Nós já estamos no século 21. A palavra de Deus não deu data para a volta de Jesus, mas Jesus voltará. As nações vão se embravecer, a coisa vai piorar. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus preparou uma cidade onde não há pranto, não há dor. As coisas velhas vão ser passadas e tudo vai se fazer novo. Não haverá mais enterros, não haverá mais velórios, não haverá mais doenças, não haverá mais hospitais. Não haverá mais placas de igreja. Um só povo de todas as tribos, línguas, raça, nação, um dia estará diante do Senhor. E o Senhor abençoará essas pessoas. Apocalipse diz que essa cidade aqui que o Senhor preparou não precisará de sol. Não precisará de luz, porque Ele é o sol da justiça, Ele é a luz que lá está. Não precisará desses muros que a gente constrói aqui, de cimento, passando o carro, de acústicas, porque os muros são de jaspes, as ruas são de ouro. Essa cidade Deus preparou, e ninguém pode abalar essa cidade. E Deus preparou moradas para mim e para você lá, porque Jesus disse: onde eu vou, um dia eu vou e vou preparar-vos lugar, e eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus está no meio dessa cidade, o Senhor dos Exércitos sempre vai nos proteger, e um dia Ele nos levará para essa cidade segura, com Ele para sempre, sempre, sempre. Enquanto isso não acontece, Ele luta por nós, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Sabe aquele hino? E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só. Você está lutando lá no seu serviço, você está lá lutando com os problemas, você está lá lutando, você fala: estou lutando sozinho, está nada. Ele nunca te deixa só, Ele é o seu seguro guia, Deus está com você. Ele é a sua provisão. Para encerrar, meus irmãos, o texto diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. E aí o verso diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a última estrofe aqui leva-nos à última cena. E aí, meus irmãos, no Antigo Testamento, é muito interessante isso, ele foi escrito com uma conexão de um ofício de ser rei e a função de protetor que o rei tinha. Então não bastava só ser rei, não bastava só dominar, ele tinha o ofício de proteger o povo. E aqui esse salmo diz isso: o Senhor é o rei do seu povo, o Senhor é o rei da terra, o Senhor é o justo juiz, o Senhor é o comandante, Ele é Senhor, Ele é Deus, mas Ele é aquele que também protege o seu povo, como rei da terra e juiz, como protetor e refúgio para o seu povo. Deus é a nossa salvação, gente. Tem muita gente achando que as Nações Unidas vai trazer paz para o mundo. Tem muita gente achando que as grandes potências mundiais vão conseguir um acordo de paz e vai trazer solução para o caos que está o nosso mundo.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém pode fazer isso. Só Deus. Deus é a nossa salvação e a salvação de todo o mundo. E observe o seguinte, meus irmãos. O texto fala o seguinte: vinde e contemplai as obras do Senhor. E o texto nos chama para parar. O Salmo nos chama para parar e para nós contemplarmos o que o Senhor tem feito na nossa vida, mas não só na nossa vida, na terra. E agora, observe o seguinte, meus irmãos. Olha, Ele faz cessar a guerra, ou as guerras. Não destruindo as nações, não destruindo as pessoas. Deus faz cessar as guerras, quebrando o arco, quebrando materiais bélicos, destruindo o material bélico, queimando os carros no fogo. São as coisas que Deus destrói, não as pessoas. É aquilo que traz ferocidade às nações que Deus destrói. São os instrumentos que Deus destrói, e não as nações, e não as pessoas. E aí o texto continua dizendo assim, ó, olha, por conta disso, porque Ele é o rei, Ele destrói, Ele acaba com as guerras, Ele traz paz. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E aqui, meus irmãos, aquietar não é só para o povo de Deus. Aqui diz respeito a todas as pessoas, a todo mundo que está em guerra. Se aquiete, se cale, preste atenção, porque eu sou Deus. É eu que mando. Quando eu peço para calar, quando eu peço para bastar, é para bastar. Quando é para se calar, é para se calar. Quando eu falo para guerrear, é para guerrear. Mas quando eu falo basta, é para bastar. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E aí o texto diz assim, ó, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Às vezes, meus irmãos, a gente precisa ouvir isso de Deus. Essa é a parte do aquietai-vos, sabe? Tem algumas pessoas que às vezes estão perto da gente, com perdão da palavra, e a gente consegue ouvir uma escola de samba perto dele. Ele está irrequieto, com taquicardia. Ele está em desespero. Seu coração está mil. Ele está agitado. E na agitação, a gente não consegue perceber Deus. Portanto, hoje, Deus te diz, aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. Pare de lutar sozinho. Pare de ficar irrequieto, para de ir lá para lá, pare de ficar preocupado, pare de perder noites de sono, para de ficar tentando resolver as coisas por você mesmo. Se aquiete e deixa Deus trabalhar, se aquiete e deixa Deus atuar, se aquiete e deixa Deus ser Deus, se aquiete e deixa Deus ser Senhor, se aquiete e deixa Deus agir como Senhor dos exércitos. Se aquiete. Quem está lutando por você é o Senhor dos exércitos. Quem está com você é o Senhor Todo-Poderoso, é o general dos generais, é o Deus dos deuses, é o médico dos médicos, é Senhor dos senhores, é o Criador, é o consumador de todas as coisas, é o Emanuel, é Deus conosco, é aquele que pode tudo e faz tudo, porque Ele é Deus. Simplesmente assim. E um dia Ele vai ser exaltado, gente. Um dia todo joelho se dobrará, no céu e na terra, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Para encerrar, meus irmãos, nós estamos no mês de outubro. E foi em um dia de outubro, em 31 de outubro de 1517, que um monge, ele afixou na porta de uma igreja, lá na Alemanha, Wittenberg, 95 teses, que falava muito sobre a cristandade dos seus dias. Era uma cristandade fria, idólatra, pagã. E aí ele mexeu ferozmente com a autoridade da igreja, com reis, com outras autoridades competentes.
E ele não sabia que aquilo ia produzir um cisma na cristandade, bem como ia mudar o mundo doravante. E ele foi para sua casa, ou para sua cela, porque ele já estava em uma cela. E no outro dia, 1º de novembro, era dia de Todos os Santos, onde se comemorava todos os santos, um culto idólatra. E quando o pessoal viu fixado ali as 95 teses na igreja de Wittenberg, cada um correu e começou a divulgar aquilo. Centenas e centenas de pessoas ficaram sabendo, praticamente a maioria dos países. As 95 teses foi traduzida pelo menos para 3 idiomas, alemão e outros idiomas mais. Mas enquanto o pessoal estava em festa, em fúria, celebrando uma vitória, pessoas estavam furiosas e Martinho Lutero foi excomungado da igreja. E ele teve que fugir ali, com a ajuda de algumas pessoas. E enquanto o povo estava festivo, pessoas procurando matar ele, a sua vida ameaçada, ele excomungado da igreja, ele experimentou tamanha solidão, angústia. Peso de consciência, ele começou a perguntar: o que eu fiz, meu Deus? Não era isso que eu queria. Foi nessa hora, então, que Deus lhe deu a inspiração de um hino, que diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e fortaleza. Com seu poder, defende os seus, na força e na fraqueza. Se temos de perder, lá no final ele fala, família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Nesta vida nós teremos aflições. Nesta vida nós teremos adversidades. Esta vida muitas vezes as tempestades nos assolarão. Mas Deus será o nosso refúgio sempre. Deus será a nossa fortaleza. Ele será socorro bem presente. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é castelo forte, Ele é torre forte. E nele nós temos segurança. Nele nós temos esperança. Nele nós temos salvação. Nele nós temos provisão. Nele nós temos ajuda. Quantos aqui precisam do auxílio de Deus essa noite para a sua vida? Queria que você curvasse sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Que é mais doce que o mel que refrigera a alma. Nos ajude a olharmos para o Senhor como nosso porto de salvação, como nossa ajuda, como nosso lugar seguro, como nosso refúgio, como socorro bem presente na hora da angústia. Aqui há irmãos, Senhor, que estão com a alma, Senhor, angustiada, que talvez entraram esta noite com uma profunda tristeza, não sabendo para onde ir, não tendo saída, a vida desolada. Nós clamamos hoje ao Senhor: seja socorro bem presente nessa vida, Senhor. Seja a fortaleza dessa vida, dá força, dá ânimo, traga paz, Senhor, onde não tem. Onde há guerras, que a sua paz possa reinar, Senhor. Onde há destruição, Senhor, que a sua construção possa reinar. Onde, Senhor, há discórdia, que a sua harmonia possa reinar. Onde há guerra, Senhor, que hoje o Senhor possa estabelecer paz. Que haja paz no coração, Senhor, que haja consolo, que haja alegria, Senhor, que haja refrigério na nossa vida e que a gente consiga olhar para o Senhor e ficar quieto, Senhor, e ter, Senhor, sobre nós, Senhor, a sua proteção, a sua ajuda, a sua salvação, a sua provisão. Assim nós oramos, Senhor, confiantes de que o Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó será sempre o nosso refúgio. Amém e amém. Eu poderia estar
Sua presença me atraiu. Pensei em me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Sua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Sua presença me atraiu. Pensei em me esconder, com medo de não viver, mas sua presença me atraiu. A tua glória me atraiu, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que eu não me canso, eu não me canso. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me quer sair da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Em qualquer outro Amém. Deus é o tudo que nós ouvimos esta noite
é aquele que deu seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. É muita misericórdia. A salvação das nossas almas veio por intermédio da morte e ressurreição de Jesus. Tudo o que nós ouvimos esta noite, a coisa mais importante é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso supera tudo aquilo que nós ouvimos esta noite. A misericórdia do Senhor, a bem-aventurança do Senhor, aquilo que nós ouvimos esta noite, nós glorificamos a Deus por tudo isso. Eu quero dar uma oportunidade a vocês. Se porventura você trouxe alguém essa noite que não é um cristão, que ainda não se decidiu a entregar a sua vida para Jesus, Ele se faz presente para perdoar os teus pecados, transformar a tua vida e te dar a liberdade de você ser uma nova criatura para herdar o reino de Deus. Eu quero perguntar se porventura tem alguém essa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não se decidiu a receber o perdão dos seus pecados. Hoje você tem uma oportunidade. Tem alguém, por favor, que ainda não aceitou Jesus? Levante a sua mão comigo. Alguém que ainda não aceitou Jesus, ainda não é uma nova criatura, ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, porque quando nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida, para que naquele dia Ele nos chama pelo nome. Tem alguém? Não tem. Alguém que se afastou. Alguém que deixou a igreja e se afastou. Tem alguém? Amém. Nós precisamos evangelizar um pouco mais. A evangelização precisa trazer almas para a igreja, para que nós possamos agradecer a Deus. Amém? Quero agradecer a cooperação de todos vocês, a equipe de louvor, madrigal, a orquestra, todos os órgãos que cantaram. Nosso muito obrigado. Continue com essa missão de adorar o Senhor com louvor e adoração. Vamos colocar em pé e vamos orar, agradecendo a Deus por tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido. Queridos, a cantina está funcionando, tá? Não se esqueça de passar lá na cantina. E também não se esqueça do congresso da Abadiguar, sexta e sábado. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo culto.
Vamos agradecer a Deus pela mensagem. Vamos agradecer a Deus porque Ele nos deu esta oportunidade de estarmos aqui adorando o Senhor. Levante a tua mão comigo. Agradece. Ore a Deus. Glorioso Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este culto que foi realizado. Muito obrigado, Senhor, pelo louvor que foi apresentado a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem que ouvimos esta noite, falando da grandeza, da misericórdia e do grande amor para com o mundo que já no maligno, diz o apóstolo São João. Ó Deus, e agora que encerramos o nosso culto, queremos te agradecer pela mensagem e por tudo, e suplicar, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma noite de repouso, cobre-nos com a tua proteção, e dê acampa, Senhor, os anjos ao nosso redor, para que possamos chegarmos em paz nos nossos lares para a noite. É o que nós te pedimos, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja, agora e para sempre. Todos digam amém, Jesus. Amém.